Bom, gente, eu vou fazer um resumo, tá? Sem mudar sobre o assunto. Se você que está vendo agora não está entendendo nada, veja o primeiro vídeo, tá bom? Portanto, a gente tem calor aqui. Imagine que eu tenho calor, certo? E ele vai mudar de temperatura, tipo, eu vou fornecer energia para ele. Tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui? Aliás, aqui está errado. Vou colocar a temperatura aqui, calor desse lado. Vejam bem. À medida que eu vou dando calor para ele, tá? Eu vou dando calor para ele, vai acontecer algumas coisas com a temperatura. Deixa eu colocar isso aqui mais para cá também, vai ficar mais essa mania de colocar o zero sempre. Temperatura aqui. À medida que eu vou dando calor para ele, olha a temperatura aqui, ele vai aumentando em alguns momentos. Nessa parte rosa aqui, essa parte, eu estou fornecendo calor ainda, estou fornecendo energia. Essa energia que eu estou falando em forma de, sei lá, fogo, alguma coisa assim, esquentando de alguma maneira. Eletricidade, não sei. À medida que eu vou colocando energia para ele, calor para ele, olha só, está aumentando o calor. Só que a temperatura nem sobe nem desce. Na parte rosa, ele nem sobe nem desce. Certo? Quando chega aqui de novo, do nada, a temperatura começa a aumentar de novo. Vocês estão percebendo isso? Aí a temperatura começa a aumentar, laranjinha. Aí eu continuo aumentando o calor, a temperatura está aumentando. Aí depois chega aqui, chega exatamente aqui, a temperatura para de subir. Ela nem sobe nem desce. Certo? Mas eu estou aumentando o calor ainda. Estou aumentando o calor, porque o calor está subindo. Imagina que seria 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Estou aumentando o calor e a temperatura não sobe. Aí quando chega aqui novamente, a temperatura sobe. Por que isso acontece, né? Por que isso aí está acontecendo? Aqui recebe nomes. Esse momento que a temperatura está subindo é o calor sensível. Calor sensível. É nem quando está subindo, pode até descer também. Momento que a temperatura está mudando, chama-se calor sensível. No momento que a temperatura nem sobe nem desce, calor latente. Certo? O da água vocês têm que saber de cabeça qual que é. Às vezes tem outros líquidos, tá? Sei lá, óleo, tem petróleo, o que você imaginar, álcool, o que você imaginar. Eles vão ter que dar uma tabelinha falando sobre isso, principalmente no Enem, tá? No Enem eles colocam isso também. Eles mudam já o concurso. Já no vestibulinhos, a maioria é água. E o da água você tem que saber aonde que acontece isso. Em que temperatura acontecem os calores latentes da água? Vocês sabem? 0 e 100. Portanto, aqui para a água é 0 graus Celsius. E aqui para a água é 100 graus Celsius. Professor, vai ser sempre 0 e 100, professor? O da água pura, sim. Você tem que saber que o da água é aqui. É assim, tá bom? O da água vai ser assim. Os outros materiais, os outros líquidos, vão ter que fornecer que temperaturas são essas. De fusão e ebulição. Tudo bem? Então aqui fusão, ebulição, você pode, por exemplo, tirar energia de alguma forma também. Assim vai indo. Quando você for ver um exercício, você tem que saber aonde que você se encontra. Você se encontra aqui, o seu exercício inteiro vai ser aqui, certo? Se ele inteiro for aqui, você vai usar essa formulinha. O seu exercício é aqui, ele inteiro é aqui. Se o seu exercício inteiro está nessa região, você vai usar essa formulinha. Tá no exercício, tá vendo as temperaturas lá. Seu exercício inteiro é na parte de cima, é acima de 100 graus Celsius, é inteirinho lá, vai usar essa formulinha aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tá? E se o seu exercício está inteiro aqui, você vai usar essa fórmula. Que eu falei lá, que é muito legal. Ou que mole. Certo? Se o seu exercício inteiro está aqui, ou o inteiro está aqui, vai usar só aquela formulinha. Professor, como é que eu vou saber disso? Ele vai te dar essa dica. Ele vai te falar. Certo? E aí, se
se o seu exercício estiver daqui para cá, como é que vai ser? Você vai usar 2 ou 3 formulinhas. Aqui QS, aí depois que move, depois QS. Tem como ser daqui para cá? Tem. Você vai usar as formulinhas intercalando 4 vezes aí. Deixa eu ver se é 4 vezes. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. 5 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Depende do exercício. Eu estava olhando os exercícios da Aretec, todos eles estão baseados ou só aqui, ou só aqui, certo? Ou só no rosa, ou só no verdinho. Acho que teve só um que passou de 1, tá? Mas enfim, vocês entenderam esse significado aqui? Outra coisa interessante, são o que eu vou calcular. Vamos supor que eu estou no calor sensível. Estou só no calor sensível, somente nessa região, ou só nessa, ou só nessa. Dependendo do exercício. Então, faz de conta que eu estou só no laranjinha, não vou passar para as outras. Vou ficar só centrado nessa região. Vou usar só essa formulinha apenas uma vez. Ele pode perguntar o calor. Vamos supor que ele quer saber o calor. Se ele quiser saber o calor, você não tem que isolar nada. Vai o M, vai o C, delta T. Toma cuidado com o delta T. Muito cuidado. Ele pode falar, aumentou 2 graus. Você vai substituir delta T por 2. Diminuiu 5 graus. Vai substituir isso aqui por menos 5. De acordo com o enunciado, ele vai falar, aumentou 2. 2 positivo. Diminuiu 5 graus, perdeu 5 graus Celsius, menos 5. E ele pode falar, a temperatura inicial era 20, foi para 40. Se ele falar isso, como é que eu vou usar essa formulinha? TF menos TI. Estão entendendo? Estão entendendo? Vamos supor, aumentou 6 graus, aqui vai ser 6. Ah, diminuiu 7 graus, aqui vai ser menos 7. Pronto. Ah, a temperatura inicial era 40 e depois foi para 80 graus. Aqui vai ser 80 menos 40. Como é que eu vou saber disso, professor? Lendo o exercício. Certo? Estão entendendo o que eu estou falando? Ótimo. Segunda parte. Ele pode saber quanto aumentou ou diminuiu a temperatura. Ele pode perguntar isso. Se ele perguntar isso, quanto aumentou ou quanto diminuiu, ele vai te dar esse, vai te dar esse, vai te dar esse e vai ter que calcular esse. Portanto, você vai ter que isolar isso aqui. Como é que isola isso? Multiplica aqui, lá, depois passa dividindo. Exemplo, vamos supor que eu tenha isso. 10 igual a... Não, 10 é muito... 100 igual a 2 vezes 0,5 vezes delta T. Não sei se dá para enxergar aí. Multiplica aqui, vai dar 1. 100 igual a 1 vezes delta T, passa dividindo, 100 dividido por 1, igual a delta T, seja feliz. Certinho? E a última formulinha que eu quero falar para vocês, ele pode dar a temperatura final, mas perguntar a inicial. Ele pode dar a temperatura inicial e perguntar a final. Tem um que caiu assim, tá? Tem um aí que caiu assim. Como é que eu faço isso, professor? Se acontecer isso, você vai ter que fazer a distributiva. Ah, como assim? Deixa eu aumentar a telinha aqui. Vamos supor que aqui seja 2.000 calorias, sei lá, estou fazendo lá. Aqui seja 30. Vou colocar um da água mesmo, aqui seja 1. E aí a temperatura final ele não deu e pediu a temperatura inicial, que é 40. Como é que eu faço essa continha? Vocês estão ligados como é que faz essa continha? Multiplica aqui, ó, 30 vezes 1. Vou até parar aqui. Multiplica aqui 30 vezes 1, vai dar 200, ou 2.000, né? Igual a 30 vezes TF menos 40. Os mais espertos, para aqueles que estão espertinhos, tá? Você pode fazer o seguinte, passar esse 30 dividindo, direto aqui. Mas pouca gente sabe, tem essa habilidade de fazer isso sem se complicar. Se você é daqueles que tem dificuldade de fazer isso, se você perceber que pode passar dividindo, você pode passar dividindo. Mas se você não perceber isso, aí você vai fazer distributiva.
30 vezes TF igual a 30 TF. Mais com menos dá menos. 30 vezes 40 vai dar 1.200. Negativo, por causa do menos. Aí virou a equação do primeiro grau. Vocês estão ligados no que eu estou falando? Ó. Virou uma equação do primeiro grau. Aliás, ele já era aqui. Tá? Aí, passa o 1.200 para lá. Não posso subtrair aqui. Vai ficar positivo. 2.000 mais 1.200 igual a 30 TF. E seja feliz. Soma, depois passa a dividir. Certinho? Eu estou sendo claro para vocês? Tá? Você tem que estar ligado então em qual situação você está e o que ele está perguntando. No calor sensível, gente, vocês não vão sair disso. Não vai sair disso do que eu estou falando para vocês quando tiver um só. Cabe a vocês a ler o exercício, tentar entender essa parte. Tudo bem? Muito obrigado. Valeu.